Fala galera, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Uma semana sem a gente conversar, mas estamos de volta aí. Sebrae sempre antenado com vocês, sempre ligado com vocês, mesmo assim, mesmo passando por esses momentos aí que nós estamos passando, nós estamos ligados em você. E o mais importante, a nossa mente não pode parar, o conhecimento não pode parar. Nós temos que continuar produzindo, nossa mente tem que ficar sempre ligada e antenada para não deixar passar em branco esse período aí que a gente está fora, que a gente não está indo em sala de aula, sempre antenado, lendo, estudando e fazendo as atividades, é isso que importa, beleza? Vamos lá, galerinha? É isso aí, nossa aula de hoje, nossa aula número 2 é sobre EPIs. EPIs, o que são EPIs, né? Isso que nós vamos ver hoje, né? A nossa aula de hoje vai responder a várias perguntas. Uma delas, você sabe o que é um EPI? Você conhece algum EPI? Você sabe para que servem os EPIs, né? Quando que a gente deve utilizar os EPIs? Quais são as leis que a gente tem para o uso desses EPIs, né? Não é simplesmente um objeto que você usa do jeito que você quer, não. Tem leis, né, no Brasil que regem justamente o uso desses EPIs. Então é muito importante a gente estar ligado nisso, principalmente nesse momento em que a gente está tendo um bombardeio de informações, várias pessoas mandando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, receitas de como fazer isso, como fazer aquilo. Então, nós como profissionais da área de saúde, tanto atendente de farmácia como cuidador, nós temos que estar muito ligados no que é a informação correta. Por isso que nós vamos fazer essa aula para vocês, porque vocês são replicadores de informações também, ok? Que mais, né? Nós vamos falar, além das leis, vamos falar também sobre as NRs, né? Fica tranquilo, logo a gente vai responder a todas essas perguntas de vocês, ok? Então, o significado do EPI, o que significa a sigla EPI? Significa Equipamento de Proteção Individual. EPI, Equipamento de Proteção Individual, ok? Gravou, tá na mente, não vai mais esquecer. De acordo com a NR número 6, a gente já vai falar o que é essa NR número 6, né? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, no caso você, atendente de farmácia, ou você, cuidador de idosos, né? Destinado à proteção de risco suscetíveis de ameaça à segurança do trabalhador. O que tudo isso quer dizer? São equipamentos de proteção individual, você vai se proteger durante o seu trabalho como atendente ou como cuidador de idosos, para que não haja uma contaminação, você não se contamine com o ambiente ou com a pessoa, o paciente que você está lidando. Então, existem leis que regem sobre isso e a gente vai falar sobre cada ponto desses aí. Então, é um equipamento que te protege contra as agressões do meio ou de um contaminante, no caso de outra pessoa que esteja contaminada, ok? Mas você sabe o que é essa NR? A NR significa norma regulamentadora, né? Então a NR número 6 é que trata sobre os EPIs. A norma reguladora número 6 é que trata sobre os EPIs. Então, é um conjunto de requisitos e procedimentos, vamos dar uma lidinha ali junto com vocês, é um conjunto de requisitos e procedimentos relativos à segurança e à medicina do trabalho, de observância obrigatória às empresas privadas e públicas, tanto órgãos do governo quanto órgãos como estabelecimentos particulares, ok? Que possuem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, da CLT. Ou seja, você é um trabalhador, está trabalhando, é regido por essas leis, então você faz parte dessa norma regulamentadora, né? Então, no Brasil, nós temos essas normas, né, que regulamentam e orientam sobre os procedimentos obrigatórios relacionados à segurança do trabalhador. Isso que se trata a NR número 6. Ali, a gente tem mais detalhes, né, sobre essa NR, se alguém tiver uma curiosidade de pesquisar, se aprofundar, mas só para vocês terem uma ideia,
que não é só um objeto, não é só um pano que você coloca no rosto para se proteger, não. Existem normas, existem vários pré-requisitos para você se encaixar, aquele objeto se encaixar ou não como proteção para você, no caso, né, do que a gente está vivendo hoje, ok? Bola para frente? Então, você já sabe o que é essa NR. Então, o que a gente precisa saber antes de continuar essa aula, né? O que são vias respiratórias, né? Nós vamos falar especificamente sobre transmissão via respiratória, porque é o momento que a gente está vivendo hoje, né? É o momento em que se fala muito, tem muitas informações, algumas informações muito erradas, algumas ideias até criativas, mas que não se encaixam com a realidade sobre essa doença, né? Então, você tem que saber o que são vias respiratórias. Quem já teve aula de sistema respiratório, ótimo, já está adiantado, mas a gente vai falar um pouquinho. E a diferença entre gotículas e aerosóis. Vamos falar também sobre isso. Fiquem calmos que a gente já chega lá. Então, o que são as vias respiratórias? Elas são as estruturas responsáveis pelo transporte do ar até os pulmões, ou seja, o ar está aqui. Quando você respira, ele passa pelas vias respiratórias, vias, caminho, né? O caminho que o ar percorre até chegar lá no seu pulmão, até chegar lá na sua corrente sanguínea, né? Nós temos as vias aéreas superiores. Quando a gente fala vias aéreas superiores, são da parte extratorácica, ou seja, que estão fora do tórax, né? Que são formadas pelas fossas nasais, nariz, faringe, que é o fundo da garganta, e a laringe, que quando ela entra aqui já no sistema respiratório, ok? E as vias aéreas inferiores já estão dentro do nosso tórax, elas já estão dentro já fazem parte do nosso sistema respiratório, das nossas vias aéreas inferiores, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Vamos dar uma olhadinha nessa figura? Então, nessa figura mostra aqui as vias aéreas superiores, fossas nasais, o fundo da garganta, a faringe, e a laringe quando já entra aqui no sistema respiratório. Seguindo então a traqueia, os brônquios, e quando ele fica bem pequenininho nessa ramificação entrando lá no pulmão, você tem os bronquíolos. E lá no finalzinho dos bronquíolos, nós temos uns saquinhos chamados alvéolos, que é onde ocorre as trocas gasosas, né? Ou seja, aonde ocorre a troca do oxigênio com o gás carbônico do ar com o seu sangue. Beleza? Se isso está tranquilo na mente de vocês, a gente já pode avançar na nossa aula. E agora a gente vai falar sobre as gotículas. Lembra, né? No slide anterior, nós vamos diferenciar gotículas de aerosóis. Por que é importante a gente saber a diferença entre gotículas e aerosóis? A gente já vai ver. Então, as gotículas de Flügge, você fala alemão, ó. As gotículas de Flügge são partículas líquidas expelidas para o ar quando uma pessoa fala, tosse ou espirra. Essas gotículas às vezes você não consegue enxergar nem sentir, mas são gotinhas de água que quando você tosse, espirra ou fala, essas gotinhas minúsculas, às vezes imperceptíveis, são lançadas do sistema respiratório da pessoa que está contaminada e cai justamente em objetos, em móveis ou até diretamente com o seu sistema respiratório. Então, é um tipo de transmissão que tem um tamanho maior, uma gota minúscula, mas é uma gota ainda, né? Então, ela tem sempre agentes patogênicos, ou seja, dentro dessas gotículas tem micro-organismos que podem estar causando doenças diversas, né? Vários tipos de doenças, a gripe também pode ser transmitida assim, e a virulência, ou seja, a capacidade de transmissão por gotículas, o poder de transmissão depende muito do tanto de infecção que essa pessoa tem, o quanto de micro-organismos que essa pessoa tem dentro dela. Então, se ela tiver pouco micro-organismo, essas gotículas vão ter poucos micro-organismos. Se ela tiver muitos micro-organismos, muitos vírus dentro dela, quando ela
falar, tossir ou espirrar, essas gotículas vão ter também muitos vírus. Então, entenderam mais ou menos como que funciona? Então, quando você espirra, tosse, fala, às vezes você lança gotículas invisíveis, né? Como se fosse um lançamento mesmo. Joga a gotícula cai em um objeto, cai no móvel, cai na pessoa que você tá conversando ali ou tá perto de você, né? Essas gotículas foram descritas pela primeira vez por um cientista chamado Carl Flügger, né? Por isso que o nome é gotículas de Flügger, porque ele que pesquisou primeiro, né? Quando ele estava estudando como se transmitia a tuberculose, que é também uma doença que também é transmitida dessa maneira, né? Então, agora a gente já sabe o que é uma gotícula. Nesse caso, no estudo da transmissão das doenças, são microgotinhas, às vezes invisíveis, que quando a gente fala, tosse ou espirra, pula, salta do nosso sistema respiratório, de quem está contaminado, e contamina a outra pessoa, né? Então ela tem um alcance limitado, ela não viaja metros e metros, né? Ela tem um alcance limitado, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, dependendo da intensidade ali do espirro ou da tosse, né? Ok? Então, em relação ao corona, que é a grande notícia aí atualmente, né, nos nossos meios, no nosso dia a dia, não se tem estudos definitivos, né, sobre como ele é transmitido, mas acredita-se que ele seja feita uma transmissão via gotículas. Então isso é bom, Nós vamos ver no próximo slide falando de aerosóis, né? Então por ele ser transmitido via gotículas, ele tem uma capacidade de alcance menor, né? Porque ele tem que estar dentro daquela gotinha que é lançada de uma pessoa para outra, né? Já os aerosóis, vamos falar aqui nos aerosóis, já vamos falar sobre eles, o alcance é muito maior, né? Por quê? Porque os aerosóis, eles são partículas muito menores, praticamente um arzinho que sai ali da boca da pessoa. E esse ar pode ficar em suspensão durante muito tempo e alcançar muito mais, né? Um alcance muito maior. Então, ainda bem que se está concluindo que a transmissão do corona é via gotículas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre quais as precauções, como que é feito o isolamento quando uma pessoa tem uma doença que é transmitida via gotícula. Por exemplo, vamos olhar ali no quarto, o quarto privativo ou comum para o mesmo micro-organismo. Então no quarto, ou ele está sozinho no quarto, ou no quarto onde ele está, tem pessoas que também têm a mesma doença, né? O mesmo micro-organismo. A máscara. É obrigatório o uso de máscara comum durante o período da transmissão da doença, né? E para todas as pessoas que entram no quarto também tem que usar essa máscara. Então você que vai lidar, cuidador de idoso, cuidador em geral, que vai lidar com uma pessoa que está contaminado, você tem que estar usando essa máscara no quarto, quando você entrar no quarto com a pessoa ou no mesmo ambiente que essa pessoa esteja, né? Nós na farmácia também temos que utilizar a máscara porque nós podemos estar recebendo pessoas contaminadas. Então ela vai falar, ela vai gesticular, ela pode espirrar, tossir ali na sua frente, você tem que estar protegido com essa máscara, né? No caso de um transporte, se a pessoa tiver que sair de casa, deve ser evitado. Por isso que a gente pede para a pessoa ficar isolada em casa. Por quê? Porque nesse transporte, nessa saída, ela pode estar espalhando, falando. Se ela for em algum comércio, ela vai conversar, passa o cartão no débito, tem tal coisa. Nesse falar, ela pode estar jogando no ar as gotículas. Se for o caso, tem que sair, ela vai ter que usar a máscara para ela não jogar essas gotículas para fora do sistema respiratório dela, ok? Então, a gente tem que ter essa consciência de que se a pessoa está com alguma doença, mesmo uma gripe, né? A gente vê casos, né, por exemplo, no Japão, na China, no Oriente em geral, quando uma pessoa está com uma gripe comum, aquela gripezinha, resfriadinho, ela coloca a máscara para sair de casa, porque ela tem uma preocupação de não transmitir aquela gripe, aquele resfriado para outras pessoas, né? É bem interessante o jeito como eles lidam com a situação, né? Então, quando você estiver
próximo ao paciente, menor do que 1 metro, igual a 1 metro, né? Você tem que usar a máscara cirúrgica, que é aquela branquinha, né? Que tá difícil de achar nas farmácias, tá bem complicado, as fábricas não estão dando conta, tá chegando nas farmácias um preço bem elevado, mas a gente tá dando um jeito aí de colocar em dia esse estoque aí. Então a máscara branquinha, aquela tradicional, né? Ela é feita de um material que você consegue respirar, passa o ar por ela, por aquele tecido, e ao mesmo tempo ela não deixa a gotícula passar por ela, ou seja, aquela gota que é expelida tanto da pessoa que está contaminada quanto de outra pessoa, bate ali naquele tecido e não atravessa, não chega até o seu sistema respiratório. Funciona como um filtro, né? Um filtro. Então, quando você estiver suspeito ou quiser se prevenir de pessoas suspeitas dessa infecção, é recomendado sim o uso dessa máscara. Claro que se você estiver num ambiente em que se respeite uma distância mínima, por isso que os supermercados e alguns estabelecimentos estão pedindo essa distância mínima de 2 metros, né? Justamente por causa disso. Porque ao falar a pessoa pode estar expelindo gotículas ao redor dela que podem estar alcançando as pessoas. Se elas estiverem a 2 metros de distância, essa gotícula não alcança 2 metros de distância. Então ela fica numa região segura de 2 metros de cada lado por onde ela está andando, né? Por isso que é recomendado o distanciamento aí de 2 metros, ok? Então as precauções, sempre a higienização das mãos para qualquer tipo de doença que entra via oral, via respiratória, a mão é o que carrega, é o que leva esse micro-organismo através das nossas... direcionado, né, para o nosso corpo. Então você encosta numa mesa, você encosta numa maçaneta, você pega numa caneta, você digita sua senha numa maquininha de cartão e você não sabe quem que passou por aquilo, não sabe quais os micro-organismos que estão ali naquele momento, naquele local. E por descuido, antes de você higienizar suas mãos, você leva as suas mãos até sua boca, até seu nariz, até seu olho, e esse micro-organismo penetra no seu sistema respiratório, no seu sistema digestivo. No caso, a gente está falando de sistema respiratório. Então é muito importante a higienização das mãos, ok? Essa higienização com água e sabão, água e sabonete, qualquer produto que desengordurante, né? Porque o vírus ele tem uma camada de gordura, uma capinha de gordura. Toda vez que você passa um detergente, um sabão, qualquer produto desengordurante, ele vai matar o vírus. E no caso, quando você não tem o produto, não tem uma pia, um sabão ali para você lavar as mãos, daí sim é utilizado o álcool 70, ou gel ou líquido álcool 70 é válido, ok? Então, o procedimento sempre é a higienização das mãos e a máscara cirúrgica, aquela branquinha, tanto para quem é o profissional, você, futuro atendente de farmácia, futuro cuidador, e também a máscara branca pro paciente, pro seu cliente da farmácia, que vai estar com a suspeita ali da infecção, ok? Tranquilinho? Então a gente já aprendeu o que são gotículas. Elas são menos perigosas porque elas têm um alcance limitado. Agora, o problema é o aerosol, ou seja, as doenças transmitidas por aerosóis, né? Então, nos aerosóis, as partículas são muito menores, elas permanecem suspensas no ar por muito tempo. Sabe quando você vai limpar a casa e entra um raio de sol, você consegue ver aquela poeirinha flutuando no ar? Ela é muito leve, então ela fica flutuando. É mais ou menos igual aquilo, não é a mesma coisa. Mas só para você ter uma ideia de como funciona esse aerosol. Como ele é muito leve, ele flutua durante muito tempo no ar. Então esse alcance é muito maior quando a transmissão da doença é feita por aerosol. Então a pessoa está falando, está espirrando, tossindo e é jogado esse aerosol no ambiente. Ele pode alcançar muitos metros, né? Ele pode alcançar uma distância muito maior e ficar no ar durante muito tempo. Então essa é a nossa grande preocupação em relação a doenças transmitidas por aerosóis. Então nesse momento, até agora, segundo algumas informações que nós pesquisamos,
os cientistas acreditam que o coronavírus é transmitido por gotícula. Então, essa distância de 2 metros já é super segura, você já tem uma segurança, né, ao lidar com pessoas suspeitas ali. Igual a gente tem que fazer a higienização, porque a gente não sabe quem que encostou, quem passou, quem espirrou ali nos móveis, nos objetos que a gente está tocando, ok? Então, esses aerosóis são mais preocupantes, porque eles podem penetrar mais profundamente no nosso sistema respiratório, ele flutua durante mais tempo, o alcance dele é muito maior, né, no caso de uma pessoa que está transmitindo essa doença, né? Então, essas partículas, quando você respira, fala, tosse ou espirra, são partículas muito pequenininhas, por isso que elas flutuam e elas alcançam muito maior, uma distância muito maior, né? E quando esse aerosol está sequinho, ele fica, como eu falei para vocês, suspenso no ar, como se fosse aquela poeirinha, né? Quando você vai limpar a casa, fica flutuando ali no ar, fica muito mais tempo, né? Suspenso no ar, permitindo que várias pessoas passando por aquele ar possam adquirir aquele micro-organismo. Então, são várias doenças, por exemplo, a tuberculose, o sarampo, a varicela, várias doenças que podem estar sendo causadas por aerosóis, né? Quais são as nossas preocupações? Vamos lá dar uma lida? O quarto tem que ser privativo, obrigatório, porta fechada. Ó, como o cuidado já é bem maior, né? O quarto deve ter um sistema de ventilação com pressão negativa. O que é esse ventilação com pressão negativa? O ar tem que fazer um caminho só, ele tem que entrar pelas frestas, de fora entra o ar no quarto e ele sai do quarto. Antes de sair do quarto, tem que passar por um filtro para que esses aerosóis não sejam jogados ao ar. Então é um sistema de ventilação, tipo um exaustor, que vai puxar o ar de fora para dentro do quarto e daí vai jogar para o ambiente, mas antes passa por um filtro. O ar de dentro do quarto não pode sair pelas portas, pelas janelas, pelas frestas. Eles têm que entrar por essas frestas, o ar de fora, limpo, ventila o quarto, passa por um filtro e daí depois ele é expelido para o ambiente, né? Então é um cuidado muito grande em certas regiões onde tem contaminações por essas doenças transmitidas por aerosóis, justamente para não contaminar os outros quartos, os outros ambientes, né? A máscara. É obrigatório o uso de máscara tipo N95. Já vamos falar para vocês o que é essa máscara. Ela é diferente da máscara branca que a gente está acostumado, né? Por que ela é diferente? Ela é bem mais reforçada, ela tem os poros bem menores, ou seja, o ar vai passar, né, para você conseguir respirar, claro, mas o buraquinho, o furo, o tamanho do poro por onde vai passar o ar é muito menor. Então, como o aerosol é menor, o tamanho do furinho dessa máscara tem que ser bem menor para o vírus não conseguir entrar, a doença não conseguir entrar no seu sistema respiratório, e o contrário também, a pessoa que está com a doença vai usar essa máscara para também não jogar para fora esse vírus, esse micro-organismo, né? Então, é um tipo de máscara diferente, nós já vamos falar sobre essa máscara, ok? O transporte, mesma coisa, deve ser evitado, mas quando a pessoa precisar sair, tem que usar aquela máscara, né, que nós já falamos. E os artigos e os equipamentos devem ser exclusivos para o paciente. Não pode dividir, nem talher, nem copo, chimarrão, nada que a pessoa encoste, tenha contato com a boca, com o sistema respiratório, possa ser dividido com outra pessoa. Tudo exclusivo para aquele paciente, para não haver contaminação, né? Então, a parte de higienização é a mesma, lavar as mãos, já expliquei por quê, né? Porque a gente está encostando nas coisas e isso pode entrar no nosso organismo. Olha a máscara azul, aquela azulzinha, né? É uma máscara diferente. É uma máscara que tem, nós já vamos mostrar mais fotos delas para vocês, é uma máscara que tem poros menores, ou seja, o filtro dela é muito mais potente, ela filtra muito mais partículas, né? Para quem a máscara NS
desculpa, a máscara azul, ela vai ter que ser utilizada, né, para quem é o profissional, né, o profissional que vai estar ali de frente com aquela situação, ele tem que se proteger de alguma forma, né? Então ele é o grande principal, você tem que se proteger dos agressores, das pessoas, né, que possam estar transmitindo as coisas para vocês. Então o profissional, no caso, tem que usar esse tipo de máscara. E o teu paciente pode usar a máscara cirúrgica, porque ele vai, né, de alguma maneira, se puder usar azul, ótimo, melhor ainda. Mas se não, ele já pode usar a máscara cirúrgica, porque na respiração ali próxima ela já filtra, já impede que esses micro-organismos saiam do sistema respiratório dela, ok? Então, o doente, o portador, quando fala, tosse ou espirra, dispersa esses agentes, esses vírus, essas bactérias de doenças de transmissão aérea. Deste modo, qualquer pessoa pode ser exposta a esses agentes, né? Qualquer pessoa que esteja próxima ou que encoste nos objetos que essa pessoa, que esses micro-organismos estiverem em contato, né? Então, quando você entrar em ambientes contaminados ou ainda for realizar procedimento nessas pessoas, você tem que estar utilizando esse tipo de equipamento, esse tipo de proteção, porque essa sua saúde em primeiro lugar, ok? Então por que a gente está explicando tudo isso? Porque existem doenças de transmissão respiratória por gotículas e outras por aerosóis, então a gente já sabe a diferença delas. Então, de acordo com o tipo de doença, você vai ter um tipo de proteção. Então vamos lá dar uma olhadinha, né, em alguns equipamentos de proteção que estão disponíveis aí para nós da área da saúde, né? Então, quando a gente fala equipamento de proteção respiratória, o que a gente tem? A máscara cirúrgica tradicional, aqui tem na farmácia, que você encontra com uma grande facilidade. Ela é uma máscara feita de um tecido que já explicamos, né? Ela tem poros que permite você respirar e vai filtrar essas gotículas, ela não filtra aerosóis, né? Então, por exemplo, o profissional da saúde vai usar durante uma cirurgia, alguns procedimentos que precisem conter as bactérias, micro-organismos das gotículas que saem ali do nariz e da boca. Também pode ser utilizados por pacientes imunodeprimidos, aquelas pessoas que usam medicamentos que baixam muito a imunidade, pessoas que têm doenças que atacam o sistema imune, então elas também podem usar esse tipo de máscara. Então é uma máscara que protege, mas não protege contra todos os micro-organismos, né? Então ela tem um certo limite. E a azul, que é essa que a gente estava falando, é uma máscara, ela tem uma sigla PFF2. Essa máscara N95 é uma máscara que pode sim ser utilizada como proteção para doenças que são transmitidas via aerosol, né? São aquelas partículas bem pequenininhas. Então essa sim ela é bem mais segura do que aquela máscara branca, porque o poro por onde passa o ar é bem menor, o filtro é muito mais potente, né? E essa máscara, claro, é bem mais cara, é uma máscara que custa aí em torno, depende muito, né? Agora tá todos os valores estão meio perdidos ali, a gente não sabe porque a oferta e procura é muito diferente, né? Então nós temos ali, por exemplo, algumas máscaras que custam em torno de R$8, né? R$5 nesse modelo aí. Então é um modelo bastante procurado porque ela dá uma proteção muito maior para vocês por causa dos poros que ela filtra muito mais, né? Então existem outros tipos. Essas são as duas mais comuns que a gente já utiliza, a gente vê pessoas utilizando, eu utilizo na farmácia, né? Então são máscaras que, por exemplo, vão te trazer uma proteção, não 100%, mas vão proteger você durante o seu trabalho, né? Mas existem outros tipos de proteção. Esse aqui é o protetor facial, até tem algumas receitas na internet, como você fazer esse protetor facial. Ele é um protetor de barreira. É uma barreira que quando a gotícula
for lançada de uma pessoa até você, ela vai bater naquele plástico e ele não vai chegar até as suas vias respiratórias, né? É válido, é uma situação que alguns dentistas até usam, dependendo do que ele vai lidar, ele protege para aquelas gotículas da boca do paciente não cair no sistema respiratório dele, é uma precaução a mais, né? Mas ele não protege quando é por aerosol, porque vai ficar flutuando. O aerosol, lembra a diferença? O aerosol vai ficar flutuando junto com o micro-organismo, ele pode passar por baixo dessa máscara. Ele protege contra gotículas, né? Quando a pessoa espirra e aquela gotinha lá de saliva com o micro-organismo ou do próprio sistema respiratório, essa gotícula cai ali, protege, é uma barreira, né? Toda barreira é válida, né? Outros EPIs que são utilizados mais na linha hospitalar, mas é válido para a gente também estar utilizando, principalmente no caso de cuidador, que tem um contato maior com o paciente, né? Dar banho, troca de roupas e tal, né? Então é válido a gente estar falando, né? É um produto de ambiente hospitalar e ele é uma barreira, ele é descartável, um avental também serve como barreira para essas gotículas não caírem na sua roupa. Só isso, você vai trabalhar com aquele avental, com aquele produto que vai vestir você. Ao final do seu trabalho, daquela lida, daquele procedimento, você vai retirá-lo e descartar, jogar fora, né? Ele é um produto bem mais simples, barato, que pode ser jogado fora e o que tiver de contaminante ali vai ficar ali, vai ser descartado, não vai estar na sua roupa, ok? A touca também pode ser utilizada não mais como proteção, né, de você ali, mas também para você proteger no caso de alimentos. Você vai lidar com algum produto ou com alguma situação que não possa cair um fio de cabelo. No meu caso, que não tem cabelo, então não precisa de touca, mas quem tem cabelo grande, cabelos longos que vão perdendo esses fios, né, no caso ali de um alimento, ou vai manipular algum procedimento cirúrgico, não pode cair nada, então a touca também é um tipo de proteção, né? O propé também é um outro tipo de proteção, quando você vai entrar num centro cirúrgico, vai entrar num centro de hemodiálise, algum centro obstétrico que vai fazer cirurgia, essas coisas assim, procedimentos mais estéreis, você tem que colocar o propé, que ele é para você não trazer de fora do ambiente o micro-organismo contaminante e entrar com esse contaminante ali na sala de cirurgia ou no ambiente estéril onde você vai estar entrando, né? Também ele é descartável. Usou, quando você for sair do ambiente, tira e joga fora, né? As luvas são muito importantes, mas cuidado, as luvas elas vão proteger a sua mão do ambiente, né? Então elas vão impedir que o micro-organismo entre em contato com a sua pele. Mas se você estiver de luva e encostar num objeto, num móvel que tenha o contaminante, e você com a luva encostar no seu nariz, na sua boca, no seu olho, aquela coçadinha de nariz, aquela, né, mexida ali nas regiões das vias aéreas, não adianta nada, porque o contaminante está na luva e vai passar para o seu sistema respiratório igual, né? Então a luva, mesmo de luva, tem que ser higienizada várias vezes. Tem que passar o álcool, tem que lavar também, porque você tem que eliminar aquele micro-organismo no caso da luva, né? Então a luva protege da sua pele, mas nada impede de você levar com a luva o micro-organismo nas suas vias respiratórias. Então tem que ter esse cuidado também, né? Então a luva protege da sua pele, para não ficar debaixo da unha, para não ficar armazenado ali na sua pele, né? Então é uma luva que pode ser utilizado, mas tem que ser utilizado e também higienizado constantemente, né? Existe a luva cirúrgica, que quando você vai entrar em contato com o interior da pessoa, no caso de um procedimento, vai dar um ponto, vai fazer uma cirurgia interna ali na pessoa, essa luva tem que ser esterilizada. E tem a luva de procedimento, que é a que vocês compram na farmácia, que vem na caixinha com 100 unidades ali. Essa é uma luva que não é estéril, ela é limpa, mas ela não é estéril. Então é para procedimentos mesmo, para o dia a dia ali da lida com o paciente, para contato com pele. Beleza? Os óculos também podem ser utilizados. Nós estamos usando os óculos na farmácia, porque essas gotículas, ao serem expelidas
numa fala, numa tosse, no espirro, se tiver o paciente na minha frente, essa gotícula pode cair nos meus olhos. Caindo nos meus olhos, ela está entrando no meu corpo através dos olhos. Então também é algo que é válido utilizar como proteção. Nós já estamos utilizando essa proteção na farmácia para evitar que o agente causador penetre no nosso corpo através dos olhos, né? Também é super válido. Ele é um material tipo um acrílico, né? Dá uma visão legal, não atrapalha e protege. Esse que é o nosso principal aqui nossa preocupação aí com essa onda de contaminações, né? Outro EPI que é utilizado exclusivamente hospitalar é o macacão, que ele protege toda a pessoa, né, dos pés à cabeça, envolve a pessoa. A gente vê muito nas reportagens, quando a gente vê lá na China, na Europa, em centros de contaminação, a pessoa usa esse macacão que reveste todo o corpo dela. Também, enquanto ele está lidando ali com aquela situação, ele utiliza. Depois que ele sai daquela área contaminada, ele descarta esse macacão, né? Também é um macacão que algumas marcas podem ser esterilizadas novamente, outras marcas são descartáveis, né? Sapatos também fazem parte dos EPIs, mas mais para a linha hospitalar, né? No nosso dia a dia a gente vai usar o nosso sapato normal. Ele também tem uma proteção, pode ser limpo, pode ser feito uma higiene maior nele sem deformar, né? Então, para a gente finalizar, o EPI então é muito importante para nós profissionais da saúde, que vamos estar lidando com esse paciente contaminado ou com suspeita de contaminação, né? Ou seja, ele vai reduzir o risco de contaminação. Não quer dizer que ele é 100%, nenhum desses aí é 100%. Ele vai reduzir, é uma barreira que quando o micro-organismo, o vírus, vai ser lançado contra nós, é uma barreira que vai impedir de chegar até o meu sistema respiratório. Então, é válido, é sim, não é 100%, mas é super válido. Quanto mais a gente se cuidar, melhor, né? Ok? Então, o nosso resumo da nossa aula hoje é o que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre a importância do uso desses EPIs no nosso ambiente de trabalho e agora, com essa situação de pandemia, quando a gente sai de casa, quando a gente tem esse cuidado ao sair de casa, né? O equipamento é toda a ferramenta ou produto que tem finalidade de garantir a saúde, a proteção do trabalhador, né? No nosso caso, no nosso dia a dia, o que mais a gente está usando é a máscara, os óculos e as luvas, né? Mas existem outros, como nós já vimos, que podem ser utilizados em ambientes hospitalares ou no caso dos cuidadores que têm um contato maior com o paciente, né? Então, para que a gente evite as consequências dessa contaminação, que a gente também não adoeça. A gente vai lidar com pessoas doentes, mas a gente tem que se proteger para não nos contaminarmos. Beleza? Então, o que foi, além disso tudo, do resumo, é que eu acho muito importante vocês gravarem na mente de vocês que até o presente, as presentes informações que nós temos, que o coronavírus é transmitido via gotícula. Então, por isso a importância dessa distância nos ambientes onde você vai. Porque se a pessoa estiver falando, tossir, espirrar, ela não vai ter um alcance muito grande. Então, a importância desse distanciamento, né? E se a pessoa estiver comprovadamente doente, daí o isolamento é um pouquinho maior, a gente tem que ter um cuidado bem maior, né, com essa pessoa. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da aula, foi uma aula mais curtinha, né? Mas estamos aí, presente com vocês, sempre ligados. Eu vou estar no grupo nosso da sala de aula, tirando todas as dúvidas. A professora Riso também, para quem tem aula com a professora Riso, ela também vai estar antenada aí com vocês, tirando todas as dúvidas. Espero que tenham gostado dessa aula. Um abraço a todos, façam as atividades no nosso Google Sala de Aula, leiam o material e enviem esse trabalho. Vocês têm sempre uma semana para entregar esse trabalhinho, essas perguntinhas que a gente faz no final de cada aula. Beleza? Aguardo vocês. Até a próxima. Valeu, fui!